Sejam todos muito bem-vindos, galera. Hoje nós vamos fazer o review desse mouse aqui. Então já bora para o unboxing que eu vou mostrar todos os detalhes dele para vocês. E bom, pessoal, depois de testar esse mouse aqui durante um tempinho, tá? Foi pouco tempo, eu tô com ele há 2 dias mais ou menos testando. E o que eu posso passar para vocês das minhas impressões, se é um mouse que realmente vale a pena pelo preço dele, né? Que tem um bom custo-benefício aí, visto que a maioria dos mouses hoje estão na faixa de 300, 400, 500, 600 reais. Nós temos aqui um mouse de 255 reais, pelo menos no momento agora que eu estou gravando esse vídeo, vendido pelo AliExpress. E o que eu posso passar para vocês? Olha, ele é um mouse um pouco diferenciado no que a gente está acostumado em relação a shapes, tá? Nós estamos sempre acostumados com shapes aí parecidos com o do Logitech, né? O Encote G23, ou shapes aí parecidos com o do M7, que no caso o Helios XD3V3, o Fantech, né? Que é bem parecido também. Uns shapes mais convencionais, assim, né? E aqui nós temos um mouse um pouquinho mais baixo, com um tamanho um pouco mais reduzido em questão de altura. Tem um shape que lembra aquele OGM da Weizhou. Não sei como que é a pronúncia correta, mas eu vou estar mostrando na tela uma imagem dele aqui nesse canto aqui, ó. Lembra um pouco o shape desse mouse, tá? Com pequenas diferenças nas dimensões, mas a pegada é um pouco parecida. Mas de modo geral é um mouse bem construído, tá? Tem um bom acabamento, tem um bom revestimento também, tem uma textura boa aqui no seu material e tem uma distribuição de peso também muito boa, apesar de não ser um mouse muito leve, tá, pessoal? Nós temos aqui um mouse de 71 gramas, 70 gramas, quase 71. E olha, pessoal, vou ser bem sincero para vocês, no review do mouse do Fallen, o Pantera Pro aqui da versão Fúria, ele é um mouse que é mais pesado do que esse daqui, 74 gramas, são 3, 4 gramas de diferença. Porém, no uso, pessoal, eu senti que o Aku parece mais pesado. Talvez por conta do tamanho, do shape, eu não sei dizer ao certo, mas eu me senti muito mais confortável com o peso do Pantera Pro do que do Aku, o AG1 aqui, né, que a gente está testando, que eu estou testando aí esses dias. E só para vocês terem uma noção aí, o Encote G23, por exemplo, que está na mesma faixa de preço, pesa 67 gramas na versão padrão, tá? Não na versão Pro. A versão Pro provavelmente vai ter um peso diferente, tem sensor diferente, né? Traz aí alguns aspectos diferentes. Mas curiosamente eu senti essa diferença, assim, a impressão que eu tive, e para mim isso é um ponto negativo desse mouse aqui, é que ele é um mouse bem mais pesado do que ele realmente é. Nas dimensões aqui ele tem 125 mm de comprimento, 67 mm de largura e 37 mm de altura. É um mouse bem baixinho, apesar dele ter um tamanho legal, né, para quem tem mãos médias a grande. A minha mão tem 19 centímetros e para o meu uso aqui, pessoal, eu confesso a vocês que a pegada que me deixou mais confortável foi a fingertip, tá? Eu tentei usar uma palm, mas eu não consegui pelo fato dele ser muito baixo, e a claw também não apoiou legal aqui por conta da pegada lateral do mouse. Eu não consegui um encaixe legal aqui pro meu
o dedinho aqui, né? Achei que o fato dele ser um mouse muito baixo, ter uma altura pequena assim, não consegui apoiar muito bem o meu dedinho aqui para uma pegada claw. O meu dedinho acabou passando para a parte de baixo do mouse e aí ficava raspando no mousepad. Não senti muito conforto nesse tipo de uso. Então o grip que eu mais utilizei aqui foi uma finger mesmo. E não é um shape que pro meu gosto é muito confortável, tá? Você tem que comprar um mouse e testar para você ver se realmente vai ser um mouse que pro seu uso é confortável. Na minha opinião e na minha experiência com todos os mouses que eu já usei, particularmente eu não gosto muito de mouse muito baixo, justamente por causa desse apoio do polegar aqui e do dedinho que fica às vezes pegando no mousepad. Mas em questão de performance, nós temos aqui um mouse excelente pelo preço, tá? Temos o sensor aqui PAW3395, 26.000 de DPI, 50G de aceleração e 650 de um sensor já consagradíssimo no mercado, muito confiável, não perde rastreio, tem o tracking ali muito rápido, um sensor com 99,9% de precisão, então zero problemas em relação à performance do mouse. E também temos, pessoal, 8.000 Hz de polling rate com o receptor nativo do mouse, tá, pessoal? Eu tô usando aqui um adaptadorzinho da M-Chose, porque infelizmente na caixa não veio esse adaptador aqui de USB-C para USB-A, então o receptor ia ficar um pouco longe do mouse. Aí eu acabei pegando o adaptadorzinho aqui da M-Chose que eu estava usando o M7 antes de testar esse mouse aqui. Esse receptor aqui nano, ele já traz 8.000 Hz de polling rate, então isso é um ponto positivo desse mouse, né? Não precisa comprar nenhum receptor separado, né, M-Chose? Fica a dica aí, que no caso do M7 aqui tive que comprar o receptor separado, que não é barato, paguei R$130 nesse receptorzinho para ter os 8.000 Hz de polling rate, e aqui já vem na caixa. Além disso, pessoal, o mouse ainda conta com a conexão Bluetooth, além da 2.4 GHz, né, que é pelo receptor, ele ainda tem conexão Bluetooth e o botão de pareamento fica aqui do ladinho do sensor. Já em relação aos botões principais, pessoal, nós temos aqui o Switch Key e o Black Mamba, que foi personalizado pela ACO para até 100 milhões de cliques. É um switch com um clique bastante ríspido, né, bastante áspero, que é característico já do Switch Key, né, não tem tanta maciez assim como os Ruano da vida, Blue Shell Pink Dot, Ice Bear Powder Dot, Green Shell White Dot. Os Ruanos aqui, na minha opinião, são um pouquinho mais macios, um pouquinho mais confortáveis de usar. Os Keys já tem uns cliques um pouco mais agressivos, né, mas são bons switches aqui implementados também. Botões laterais aqui também estão muito bem implementados, tá? Não afundam para a carcaça. Temos botões aqui bem spamáveis também, assim como o scroll. Porém, pessoal, no scroll aqui, ele não é o TTC Gold definitivamente, tá? Eu não sei qual scroll que a ACO resolveu utilizar aqui, mas o TTC Gold não é, porque ele tem bastante ruído aqui na carcaça, apesar de ter as marcações dos steps bem definidos, tá? Bem implementado, mas ele faz bastante barulho, e eu vou mostrar para vocês aí um áudio sem edição de como o scroll se comporta, tá? Não é dos meus favoritos, mas ele tem um bom acabamento, a borrachinha aqui no scroll é bem agradável de utilizar também, é mais uma questão aí de ruído mesmo que ele faz na hora do uso. Já em relação à bateria, pessoal, temos aqui um mouse com 500 mAh de bateria e a distribuição de peso aqui, por conta da bateria, tá muito boa, tá, pessoal? Ele tá 50-50, eu diria, talvez um pouquinho mais para frente do que eu gostaria, mas tá com a distribuição de peso aqui muito boa, tá? A bateria de 500 mAh vai trazer uma boa autonomia, mas lembrando que, pessoal, se você comprar esse mouse aqui, baixe o software o quanto antes, porque ele já vem de fábrica setado para 8.000 Hz de polling rate. Isso vai consumir muita bateria, fazendo com que a bateria do seu mouse dure 3 dias. Então baixe o software e reduz esse polling rate para 1.000 ou 2.000 ou até 4.000. Você vai ter uma durabilidade de bateria muito melhor, tá? Que apesar de ser de 500 mAh, 8.000 Hz gasta muita bateria. Falando dos fits, ponto positivo aqui para ACO, cara. Fits muito bons, 100% em PTFE, de uma qualidade excepcional, tá? São bem grandes, pegam toda a parte inferior aqui do mouse e também toda a parte superior aqui, com bordas bem arredondadas e uma espessura até que ok, assim, tá? Apesar deles estarem um pouquinho
pouquinho para dentro da carcaça do mouse aqui na parte de baixo, mas fits muito bons, tá? Gostei bastante do glide dele, do deslize deles. Só poderia estar realmente um pouquinho mais saltado para fora. E falando do software, pessoal, nós temos aqui um software bem completo em português, tá? Ele tá traduzido para português, isso é um ponto muito positivo. Porém, ele é meio confuso, tá? É muita informação numa tela só, porque a Aqua, ela incorporou, ela fez tipo um hub, né? Como as outras marcas aí estão fazendo também, um software para várias coisas. Então aqui você pode colocar teclado, mouse e um monte de outros periféricos da marca. Aqui já na Home, nós temos as configurações do mouse, como os botões principais, onde você pode remapear todos esses botões aqui, inclusive com várias camadas, né? Vários perfis aí para você colocar já por padrão aqui no mouse. Aqui embaixo tem os botões que você pode usar para esse remap, né? Sendo combinações de teclas, macro, funções básicas como mídia, essas outras coisas, e os próprios botões do mouse aqui para você alterar. Na segunda aba aqui, nós temos as configurações de DPI. Não é possível alterar eixo X e Y de forma independente, mas tem bastante configuração aqui para fazer. Na terceira aba, nós temos configurações do sensor, tá? Sendo que tem o polling rate aqui no canto direito, que vai até os 8.000 Hz. Ele já vem por padrão aqui nos 8.000, então eu recomendo que você instale o software para mudar isso. O LOD, baixo ou alto, né? Sendo que baixo é 1 milímetro e alto é 2 milímetros. E algumas configurações do sensor, tá? Assim como intervalo de clique duplo, as configurações do Windows também nessa área aqui da esquerda. Já embaixo aqui na próxima aba nós temos os macros, para você criar a sequência de teclas. E aqui nós temos mais configurações do software, que são aquelas configurações que os modelos da Attack Shark, por exemplo, trazem, onde você pode pegar configurações de outras pessoas, tá? Mas isso aqui normalmente se aplica mais para teclados, onde tem a telinha, tem GIF, modificação de RGB, que a pessoa personaliza e você consegue fazer download e tudo mais, tá, pessoal? E aqui tem a questão pessoal para você fazer o login no software da Aqua. E na última aba aqui nós temos atualização de firmware, versão do aplicativo, né, do software, idioma que ele reconhece automático, no caso que ele já colocou o português por causa do meu Windows, inicialização com o computador e dentre outras configurações, como por exemplo trocar o plano de fundo aqui do software, minimizar ele ou fechar caso você clique no X e tudo mais, tá? Não tem porcentagem de bateria, aqui no canto superior direito você pode ver a bateriazinha aqui, mas não traz a porcentagem. E é basicamente isso, é um software completo, mas assim, padrão, né? Comum, como todos os outros, como a maioria dos outros que a gente já testou aqui no canal. E pra gente concluir, pessoal, é um mouse que vale a pena ou não vale a pena? E olha, aqui eu acredito que a gente tem uns pontos a considerar. Na faixa de preço que ele está posicionado de R$250 sem os impostos, ele é um mouse excelente, tá? Nós temos aí de concorrência, ele é um pouco mais caro que um Deluxe M800 convencional, não o Ultra, tá? Porque o Ultra tá R$300. Então, nós temos um mouse que tem uma construção melhor do que o Deluxe M800 convencional. Então, na minha opinião, o Deluxe está saindo por R$200 mais ou menos, R$50 a mais, vale a pena você ir pro Aqua. Primeiro porque ele tem os 8.000 Hz de polling rate. Segundo que ele tem uma construção que, na minha opinião, é melhor do que o Deluxe, o M800, tá? Então ele é um mouse que entrega mais, custando pouquinha coisa a mais. Já em relação ao Encote G23 também, que tá nessa faixa de preço, aí eu acredito que você tem que pesar o que vale mais para você. Se são, por exemplo, o fato dele ser hot swappable, o Encote, né? Você poder trocar os switches e ele já vir com switches extras, que esse é um ponto que me agradou muito no Encote G23, tanto que ele foi meu mouse principal durante muito tempo, ou se para você é mais importante os 8.000 Hz de polling rate, porque no Encote, para você ter esses 8.000 Hz, você vai ter que ir para a versão Pro, que custa R$360 aproximadamente sem os impostos, que aí já fica bem mais caro que o Aqua. Na faixa de preço dele, com 8.000 Hz de polling rate, pessoal, você só vai ter mouses aí como o Deluxe M900, que vem com a base de carregamento, mas é um mouse voltado para quem tem mãos grandes, né? Então, se você tem mãos médias, acredito que esse modelo aqui vai encaixar melhor no seu uso, né? Por conta do tamanho dele, né? O Deluxe M900 Pro já é um mouse bem maior e é ergonômico também, voltado para uma pegada palm. É um tipo de uso diferente. Agora, se os 8.000 Hz não é tão importante para você, eu acredito que o M-Chose M7, que é esse mouse que está aqui, que saiu o review dele recentemente também, é mais negócio, principalmente por causa do switch, tá, pessoal? É muita diferença um switch ótico de um switch mecânico. Eu tava testando o M-Chose, antes do M-Chose eu tava usando o WL Beast X Max, WL Mouse, e ambos têm switch ótico, e depois que eu vim pro Aqua, para testar o Aqua, para fazer o review do Aqua, cara, eu senti muita diferença na jogabilidade, principalmente na jogabilidade, né? A latência, o tempo de resposta do switch ótico aqui é perceptível quando você passa de um pro outro, sabe?
você sente que o switch ótico ele realmente é bem mais rápido. Então, nesse caso, pessoal, eu acredito que o M-Chose M7 é um negócio melhor a se comprar, mesmo que não tenha os 8.000 Hz de polling rate. Eu, particularmente, prefiro o switch ótico aos 8.000 Hz de polling rate. Eu acho que ele entrega mais do que o polling rate, né? Agora, é uma questão de preferência, de gosto, né? Eu joguei também com o Aqua aqui, o AG1, apesar de não ser um shape que se encaixa muito bem na minha mão, consegui utilizar ele tranquilamente também. Teria que usar por mais tempo para acabar me adaptando, me acostumando, mas de um para o outro eu acabo preferindo o M-Chose e o M7 na mesma faixa de preço, apesar de, como eu falei, não ter os 8.000 Hz de polling rate. Aí você tem que ver o que é mais importante para você, né? Se é o switch, se é a construção e acabamento, se é o polling rate, se é o shape, que se depender da minha recomendação, isso é o ponto mais importante em qualquer mouse que você vai comprar, é o shape, aquilo que fica confortável e agradável para o seu uso. Depois você considere as outras coisas. Beleza, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe. Um abraço e até a próxima. Fui!